Olha, eu quero contar para você os bastidores que está deixando Alexandre de Moraes sem sono. É isso mesmo. A Avenida Paulista, meu irmão, vai tremer. Sim, porque o maior protesto da história contra Alexandre de Moraes, que sim, meu querido, vai e pode derrubar todos eles como que se fosse um efeito dominó. Eu vou explicar tudo isso para você aqui agora. O Brasil está se mobilizando, muitas pessoas se preparando sua bandeira, preparando seu cartaz de protesto, já confirmando para o Bolsonaro que estará com ele na Avenida Paulista neste dia 6 de abril. É isso mesmo. A convocação para a maior manifestação da história que pode derrubar Alexandre de Moraes de vez do alto poder do judiciário brasileiro, e eu vou explicar para você o porquê. Esse é o Expresso Notícia Nacional. É muito importante, tá, que você dê o seu like. Se você apoia esse movimento, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações. Quando você dá o like, é como se você tivesse, apertando a mão do presidente Bolsonaro, dizendo para ele, tamo junto. Quem é que vai apertar a mão do capitão aí? Então aperta no like agora, porque o Expresso só está começando. Vamos lá. Gente, o establishment está desesperado, meu amigo. E eu levantei aqui algumas informações muito importantes para você acompanhar comigo logo agora, no início desta semana, porque no próximo dia 6 de abril, a Avenida Paulista vai ser palco de uma manifestação de proporções históricas, convocadas inclusive por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro nas redes sociais, não é, por artistas que também estarão apoiando, políticos do mais alto clero da direita brasileira conservadora e pelo próprio presidente Bolsonaro, que está contando que esta seja a maior movimentação da história, o maior protesto da história, contando com caminhoneiros, contando com cidadãos de bem deste país que já não suportam mais esse tempo de calamidade que nós estamos vivendo no Brasil por conta de tantas mazelas, não é? A verdade, gente, é que esse povo está apavorado. Muitos que estão ligados ao presidente Bolsonaro estão dizendo para ele o seguinte: olha, capitão, pode ser. Não sei se vai rolar uma operação da Polícia Federal, espera-se tudo. Os advogados do presidente já estão atentos. O Eduardo Bolsonaro, que já saiu fora do Brasil e diz que de lá está monitorando tudo, inclusive para entrar em defesa do pai, porque o próprio Eduardo Bolsonaro diz que a única forma de parar o gigante Bolsonaro, das duas uma, meu amigo, ou prende ou você sabe o que, né? Que o Bolsonaro já falou que pode acontecer com ele se ele for preso. Falou até, lamentavelmente, ele teme pela própria vida. Só dessas duas formas que eles podem pará-lo. A verdade, gente, que a mobilização está agitando parlamentares, jornalistas alinhados à direita, e a paralisação da Avenida Paulista prova que São Paulo é direita conservadora até a raiz do cabelo, para o desespero inclusive de Guilherme Boulos, que está tentando de todas as formas, junto à prefeitura, tentar impedir que essa movimentação aconteça. Estou falando para você dessa turminha de município, até os poderosos da toga, que, segundo informações de bastidores, estão com muito receio de permitir que esse ato aconteça, porque vai voar drone, vai voar helicóptero, vai ter links de transmissão ao vivo disponível de graça para qualquer canal transmitir. É isso mesmo. A organização, inclusive o Silas Malafaia falou sobre isso, que uma mega empresa de imagens
que contém drone, câmeras espalhadas pelos quarteirões, vão liberar o sinal para qualquer emissora de televisão transmitir, e isso vai para o mundo. Para o desespero da cambada, eles sabem que a Avenida Paulista é a avenida mais importante de São Paulo, na capital paulista, do estado mais poderoso do Brasil. Essas imagens vão para o mundo e o mundo estará de olho em uma mega manifestação que, repito, pode derrubar o Alexandre de Moraes. Coloca para mim aqui nos comentários se você vai. Coloca para mim nos comentários se você já está preparando aí a sua bandeira do Brasil. Coloca aqui nos comentários qual é a expectativa para este dia poderoso. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, ele informou que Moraes empunha um martelo da justiça como que se fosse uma espada pessoal, enquanto Bia Kicis declarou não tolerar, abre aspas, tortura, perseguição e censura, fecha aspas, referindo-se inclusive à prisão da turma do dia 8 de janeiro. Isso aqui vai ser o assunto, vai ser a questão da anistia, porque para o mundo, para um partido, por exemplo, igual o PT, que no passado defendeu a anistia de terroristas, de pessoas que fabricavam bombas, de pessoas que andavam armados, né, para resistir à questão do regime militar da época, e todos eles, inclusive o Lula, vestiram camisas da anistia e agora estão querendo tratar uma pessoa que escreveu Perdeu Mané na estátua da Praça dos Três Poderes com batom e está sendo tratado no mais absoluto rigor da lei, condenada a 14 anos de cadeia, senhoras já de idade condenadas a 16 anos de cadeia. Tudo isso, minha gente, será falado no palco da Avenida Paulista, com protestos, inclusive com a imagem do Lula, o Lula mais jovem, com escrito na camisa assim, anistia, pedindo anistia para esse bando de terroristas. O mundo, gente, vai ficar assustado com essa manifestação, porque a do Rio de Janeiro foi forte, mas a de São Paulo, inclusive, tem elemento surpresa, tem falas, tem conteúdos, tem denúncias, tem carta na manga que não foi falado lá em Copacabana, que será falado na Avenida Paulista, e isto é uma preocupação. A preocupação da esquerda que está em alerta. Por outro lado, setores da esquerda encaram a mobilização como muita apreensão. O deputado Mauro Rubem, do PT, interpretou a manifestação como uma grave preocupação diante das investigações que estão em curso relacionadas ao dia 8 de janeiro. Ou seja, ele criticou a postura de Bolsonaro, que, segundo ele, preferiu falar nas ruas em vez de se defender nos tribunais, e lançou um projeto de anistia para si mesmo e os outros envolvidos. Isso aqui é a fala da esquerda, gente. Você vê o tanto que eles estão preocupados. Possíveis desdobramentos, tensão e expectativa. Diante da magnitude prevista para o ato, especula-se sobre possíveis ações preventivas por parte das autoridades. Há rumores, inclusive, que o próprio Xandão poderia decretar a prisão de Bolsonaro antes do dia 6, numa tentativa de evitar o que seria o maior protesto contra a Suprema Corte Brasileira da história. Essa possibilidade adiciona uma camada extra de tensão no cenário político nacional, tornando, sim, o desfecho nos próximos dias imprevisível. Ou seja, a iminente manifestação na Avenida Paulista representa um momento decisivo para a política brasileira, evidenciando a polarização, as divergências profundas que, sim, o Brasil está enfrentando de uma turma, ou de pelo menos a maioria de cidadãos que não toleram mais o que está acontecendo e eles querem engolir, eles não admitem isso. Eles gostariam de governar sem povo, por eles governariam sem a opinião de ninguém na internet, é tudo que eles querem. Eles não querem gente na rua, não quer protesto, eles não querem opinião na internet, querem calar a voz de quem está na internet, querem prender os seus opositores, manipulam a imprensa, manipulam o judiciário. Esse país não pode continuar no rumo que está, porque está virando Venezuela, sim senhor, e isso não vai acontecer ao que depender do povo brasileiro.
Alexandre de Moraes em pânico porque é a maior manifestação da história que pode derrubá-lo e os desdobramentos, meu amigo, como eu disse para você agora há pouco, são imprevisíveis porque tudo pode acontecer. Dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, comenta e compartilha e nós vamos continuar apurando tudo isso, porque eu vou falar uma coisa para você. Toda a movimentação do Bolsonaro, você acha que não está sendo monitorado pelo GSI? Você acha que essa turma não está promovendo escuta? Você acha que essa turma não está torcendo para que haja quebradeira, pancadaria para poder iniciar mais uma perseguição inquisitória? Se ferraram porque o povo está mais esperto, mais inteligente do que nunca. Eu sou o jornalista Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios para o Expresso Notícia Nacional. Shalom. Olá pessoal, beleza aí com vocês? Olha só, o senador Eduardo Girão do Novo começou esta semana com os 2 pés no peito de Paulo Goné. Quer saber o porquê? Girão está liderando uma iniciativa no Senado Federal visando o impeachment do Procurador-Geral da República, Paulo Goné, o PGR do Lula, acusando Goné de omissão, distorções em sua atuação, além de violação aos princípio contraditório da ampla defesa e diz que já fez isso. Ele disse que eu já peguei o avião uma vez e denunciei Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Se precisar, nós vamos até a Corte Interamericana de Direitos Humanos denunciar Paulo Goné. Ou seja, meu amigo, a promessa é: se derrubar Bolsonaro por conta de tamanha falcatrua, nós vamos derrubar o Goné também. O que você vai fazer? Você vai dar um like aqui para mim, é muito importante seu like. Isso, o seu like nada mais é do que o seu cumprimento aí ao presidente Bolsonaro. Pega na mão do capitão aí, diga para ele: tamo junto Bolsonaro, tamo junto Girão, tamo junto Rodrigo, tamo junto Brasil, dando o seu like. Seu like ele é muito importante. Ele é bom pro canal, que ajuda o canal a crescer. Ele é bom para você, que você diz pro algoritmo que você não é trouxa, que você não quer ficar recebendo conteúdo patrocinado por governo federal, né, do consórcio de veículo de imprensa. Só vai aparecer para você assuntos que esclarecem você enquanto cidadão brasileiro. Então, senta o dedo no like aí agora, que é muito importante. Gente, é o seguinte, a motivação central do pedido de impeachment é, então, o que eles estão chamando de uma suposta conivência de Paulo Goné com práticas ilegais durante investigações relacionadas ao capitão. É isso mesmo, gente. O Girão está dizendo assim que há mais uma... a impressão que se dá é que para poder defender o Lula, para poder defender o grupo, esse camarada ele atua mais como que se fosse um aliado político, né? Como se fosse um deputado ali que faz discurso, trabalhos de bancada, trabalhos de bastidores e articulação no plenário, do que um procurador-geral da República. Ele está dizendo isso aqui é um absurdo. Ele diz o seguinte: inclusive, Goné, isso aqui é o mais grave, tá? Segundo a denúncia do Girão, que começa essa semana, repito, com os 2 pés no peito da cambada. Ele diz o seguinte: Goné foi testemunha ocular de uma tortura durante o processo de delação do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, e não tomou medidas para impedir tais abusos. E o Girão diz: eu não preciso de muita coisa. Só isso daqui, já achei artigos na lei, já achei aqui várias questões que só isso daqui já faz de Paulo Goné uma pessoa inapta para estar frente à Procuradoria-Geral da República. E é claro, gente, que o sistema detesta isso. E por que não gosta, Rodrigo? Porque isso ameaça a mamata deles. Ameaça, claro, toda a estrutura que eles montaram para se defender, né? Tudo tá ligado, gente. É uma baita de uma teia de aranha isso daí. O senador cearense formalizou o pedido de impeachment
Portanto, agora não tem mais volta, já está formalizado, com apoio, gente, de 11 senadores da República. Para o desespero de Paulo Goné, não se trata de uma ação isolada de Eduardo Girão. Não, não, Rodrigo, não. Não se trata de uma ação isolada, muito pelo contrário. 11 senadores da República também estão juntos e partiram para uma frente ampla parlamentar, inclusive dizendo nos bastidores: meu amigo, você vai cair. Em suas redes sociais, Girão declarou: com a assinatura dos 11 senadores, protocolamos o pedido de impeachment do PGR e celebramos, né, a liberdade de expressão e cobraremos com força total o Hugo Mota, que inclusive foi muito criticado nessa última semana, inclusive eu trouxe para vocês aqui, muito criticado mesmo. Hugo Mota, por exemplo, que teve a cara de pau, né, gente, de dizer que não tem perseguição política no Brasil. Eu vou falar uma coisa, né? Não dá vontade de falar pro camarada fazer o seguinte, falar: então faça uma crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Faz uma, você vai ver se você vai continuar aí nessa panca toda aí. Não é verdade? Essa ação, gente, reflete uma crescente insatisfação entre os parlamentares conservadores que veem as investigações como o Bolsonaro como uma perseguição política e lamenta a posição adotada pelo atual presidente da Câmara, que se elegeu às custas deste mesmo presidente perseguido e, inclusive, fez essa declaração que, inclusive, o Marcel Van Hatten categorizou essa declaração do Hugo Mota como criminosa, né? Ele diz o seguinte: se derrubarem Bolsonaro, derrubaremos Paulo Goné da PGR. Simples assim. A iniciativa de Girão e seus aliados tem gerado debates acalorados no cenário político brasileiro, evidenciando sim que o Brasil não está disposto mais a tolerar essa cambada a qualquer preço. Então, é uma matéria urgente. Girão lidera impeachment contra Paulo Goné, uma bomba, uma granada sem pino no colo do presidente Hugo Mota, que vai ter que se posicionar. Hugo Mota não vai ficar colecionando engavetamento de pedido de impeachment, não cabe mais isso. Deixa eu dizer uma coisa, não cabe mais isso. Isso era característica do Rodrigo Pacheco, isso era característica do Arthur Lira, isso era característica do Rodrigo Maia, lembra do Nhonho? É característica do Batoré, né? Que é o do Davi Alcolumbre, que voltou para o Senado Federal, mas não pode se tornar, e os deputados estão dizendo, não vamos deixar se tornar característica do Hugo Mota engavetar pedidos de impeachment tão importantes para a sociedade brasileira. O que você pensa de tudo isso, querido espectador deste canal? Dê o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e vamos juntos. Se derrubarem Bolsonaro, Paulo Goné vai se lascar, meu amigo. Ainda mais em tempos de prévias eleitorais. 2025 é um ano preparatório, um ano de fechar já acordos. O Gilberto Kassab, que é o maestro do centrão brasileiro, já fechou com o presidente Bolsonaro, ou seja, já era. Não tem como mais. Essa turma sabe que se eles não apoiaram o presidente Bolsonaro agora na Câmara Federal, começar com um discursinho de que porque falaram em impeachment, vão se ferrar, meu amigo, porque não haverá acordo, não haverá espaço nas propagandas políticas e esses caras precisam se reeleger, gente. Então esse ano não tem papo furado, esse ano não tem conversa, né? Nós vamos falar exatamente sobre isso, tá? Eu sou o Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios, né? Ao som da natureza,
com as nossas janelas abertas aqui, respirando esse ar puro aqui do interior. E você, fique ligado, porque nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Shalom! Para tudo que você está fazendo agora, querido patriota, primeiramente, muito bem-vindo ao nosso canal, porque o que vou trazer para você aqui agora nada mais é do que um reflexo do tremor, né? Desculpa o palavreado, meu amigo, mas eu tenho que te falar a verdade, do cagaço que essa turma está passando por conta da convocação do presidente Bolsonaro e a Avenida Paulista, que, sabe, uma verdadeira panela de pressão que explodiu para o mundo, e esses caras estão desesperados, principalmente com a potência que tomou o projeto, né? A bomba da anistia. E a direita está avançando que nem um rolo compressor para cima do Hugo Mota, para cima do Batoré, né, Batoré? Davi Alcolumbre até envelheceu, né, dessa semana para cá, depois da panela de pressão que o capitão convocou para a Avenida Paulista. E vou trazer mais informações aqui para você. Aonde, meu querido? É só você colocar na Globo News, é só você colocar na Globo, é só você abrir os blogs sujos patrocinados com dinheiro do governo, para você ver o quanto essa galera está apavorada. Nas redes sociais o bicho está pegando. O PL, liderado pelo Major Hugo Mota, partiu para cima mesmo e meteu ali na mesa do novo presidente da Câmara Federal e diz para ele o seguinte: meu irmão, ou você acata, ou você vai pagar caro o preço das urnas, porque você já percebeu a força que o presidente Bolsonaro tem para trazer pelo menos 50% do parlamento brasileiro, tanto no Congresso Nacional quanto no Senado Federal, em seu favor. Seja para ele como candidato, ou seja para ele, né, no sentido de quem ele vai apoiar. A questão é a direita unida, a esquerda em alerta. Quem está em cima do muro sabe que se não apoiar o PL da anistia do dia 8 de janeiro agora, não se reelegerá. Não adianta pedir voto, não adianta bater na sua porta, não adianta ir, sabe, não adianta. Inclusive, os deputados e senadores estão apavorados com essa tática que eu vou passar para você aqui agora. Na sua cidade tem gabinete de deputado e de senador aí? Muito bonito, né? Com o nome dele grandão lá, né? Naquele mundo daquela fachona, a foto dele bonitona de estúdio lá. Muitas pessoas estão fazendo o seguinte, escrevendo uma carta de próprio punho, colocando o CPF e RG, número de documento, e o número de WhatsApp, e falando assim: ô senhor senador, ô deputado, votei no senhor, e eu quero uma resposta tua. Não é de campanha política, não. Eu quero uma resposta sua votando a favor do PL da anistia contra essa ditadura desgraçada que esse país está sofrendo, esse condenaço em massa que é uma vergonha, aonde uma mãe de família com um batom nas mãos pegou 14 anos de cadeia, aonde senhores e senhoras com apenas uma bandeira nas costas enrolada pegaram 16 anos de cadeia, 10 anos de cadeia. Eu quero o seu voto a favor da anistia. Os deputados estão apavorados, porque os gabinetes, né, dos deputados e senadores estão assim, de gente. E detalhe, as pessoas estão pedindo um AR. Sabe o que é o AR? O AR é assim, eu não quero resposta de assessor porque eu não votei em assessor.
Eu não quero resposta de secretário de deputado, funcionário de deputado, falando, pode ficar tranquilo que eu passo a carta para o deputado. Não, o deputado vai pegar a carta, deixa eu pegar aqui uma carta, mostrar para você como que o pessoal está fazendo, e já vou atualizar para você aqui também o porquê que o bicho está pegando lá em Brasília, né? O pessoal está dizendo o seguinte, ó, eles escrevem aqui uma carta a próprio punho, eu, fulano de tal, CPF tal, RG tal, no bairro tal, telefone tal, venho por meio dessa solicitar que Vossa Excelência, representando a minha cidade, representando o povo dessa cidade, que indignados estamos com esse condenaço em massa do senhor ministro Alexandre de Moraes, vote a favor do PL da anistia. Anistia já. Ponto. Assinado fulano de tal. Aí você entrega essa carta lá no gabinete do deputado e fala, eu não quero assessor falando para mim que vai entregar pro deputado, pro senador, não. Falei para ele fazer um vídeo com a minha carta nas mãos, é simples, pega o celular, ele não vai levar 10 segundos para dizer, fulano, recebi a sua carta, assim ó, desse jeito, enquadradinho na câmera, recebi a sua carta e vamos atender o pedido do povo. Por quê? Porque vocês dependem do voto do povo. Vocês têm que dar uma resposta pro povo. E essa orientação está sendo válida porque os deputados estão apavorados, estão tendo que dar resposta para o povo, e nós aqui da imprensa também estamos acompanhando quem é que está do lado do povo, quem é que não está, porque depois não adianta pedir voto. A verdade, gente, é que sim, né? O povo gritou alto, está gritando alto nas ruas, está gritando alto sim, a favor da anistia, chega de perseguição, ou seja, os patriotas que estão presos são presos políticos. Quem está anistiado em outro país, anistiado não, quem está exilado em outro país, inclusive o jornalista Oswaldo Eustáquio, ao qual a Suprema Corte Brasileira pediu a extradição dele para a Justiça Espanhola, e a Justiça Espanhola deu um sonoro não para o Xandão. Falou pro Xandão, não vamos mandar não, rapaz, você tá ficando maluco? Mandar um cara que tá exilado aqui na Espanha para poder ser vítima da ditadura que tá acontecendo aqui no Brasil? O mundo sabe o que tá acontecendo isso. Ainda mais depois desse grito retumbante na Avenida Paulista, dessa panela de pressão do dia 6 de abril, né? Que assim, tá todo mundo em pânico. E é claro, minha gente, esta é a pauta da vez. É sobre isso que nós temos que falar. É anistia já. A anistia vai colocar pessoas inocentes na rua. A anistia vai dar ao presidente Bolsonaro condições de disputar as eleições. A anistia vai envergonhar o sistema. A anistia vai colocar por terra toda a tese e teoria da ditatoga. Derrubou um, derruba tudo. É o efeito dominó que as ruas estão clamando, e nós não podemos mais deixar isso passar. O que vem por aí, a pedrada, meu amigo, é violenta. A parada fica cada vez mais séria. Se a oposição fechar com 257 votos na Câmara e 41 no Senado Federal, essa anistia sai do papel e pode sim beneficiar o próprio presidente Bolsonaro, e muito mais do que justo, porque também é vítima desta tirania com esse mesmo papo furado. A bem da verdade é que a Procuradoria-Geral da República está tentando de todas as formas criar um álibi, não aceitou a defesa do presidente Bolsonaro. É uma vergonha a maneira como que se posiciona, completamente politiqueira e ideológica. O PGR do Lula está fazendo um papelão, está entrando para a história como um verdadeiro fantoche, né, do larápio, e isso é vergonhoso. Como citados pela Agência Brasil, estão apavorados. Lula está apavorado, o Hugo Mota está apavorado, né, o próprio Davi Alcolumbre, está apavorado o sistema todo, porque não tem como fugir. Vocês estão entendendo isso aqui? A resposta terá que ser dada imediatamente, porque as ruas estão bradando, o povo está bradando, e o ano que vem, meu irmão, tem eleição, não vai dar para fingir que não está acontecendo nada. Deixa seu like, ele é muito importante.
Isso, o seu like é como se você estivesse, ó, pegando nas mãos aqui do presidente Bolsonaro e cumprimentando ele. Então dá o seu like aí, ele é muito importante. Outra coisa que eu quero pedir para você, comenta e compartilha. Isso é muito importante para que o máximo de brasileiros fique sabendo desta real situação da cambada no Brasil. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios. Shalom, pessoal. Gente, vocês viram essa última reportagem agora que saiu? A fala dos ministros da Suprema Corte Brasileira dizendo que o Bolsonaro, eles estão desconfiados que o Bolsonaro tem um plano de fuga para fugir do Brasil. Vocês viram isso? Vocês viram que absurdo? Vou colocar aí na tela para você, dá uma olhada aí. Para mim, gente, isso daqui é assim, desculpa, mas é tanta falta de vergonha. Esses caras perderam completamente, gente, perderam completamente a vergonha. E como eles não têm argumento, absolutamente nenhum argumento sério diante das pessoas, diante do mundo, para poder prender o Bolsonaro, porque senão já o teria feito. Agora eles estão com essa conversinha mole aí. Isso aqui é conversinha mole. Isso aqui, gente, é conversinha para mobilizar camburão. Isso aqui é conversinha mole para meter o pitbull deles em cima do Bolsonaro. Quem é o pitbull deles? É a federal. Na avaliação de magistrados, o objetivo de ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos prepara o exílio para o pai. Ué, qual o problema? E qual o problema se claramente o Eduardo Bolsonaro ele anunciar que a justiça americana deve exilar o presidente Bolsonaro? Eu estou muito desconfiado que é por conta disso daqui. Até poucas pessoas entenderam o Rodrigo Constantino quando Constantino falou o seguinte, que não adianta o Bolsonaro se tornar um Marte, não adianta o Bolsonaro se tornar um presidiário, não vai ajudar nada o Brasil. E o Rodrigo Constantino, ele fala o seguinte, Bolsonaro, corre enquanto é tempo para uma embaixada americana e peça asilo político você mesmo. De dentro da embaixada americana, você pede para falar com o Trump, a embaixada americana imediatamente te coloca em contato com o presidente americano e já era. Você está livre das garras desses chacais. Isso daqui, para mim, gente, tá me cheirando, não sei, está me cheirando tentar tirar o Bolsonaro de cena o quanto antes. O quanto antes. Porque a panela de pressão da Avenida Paulista já explodiu no Brasil. O mundo está de olho na nação brasileira após essa convocação do presidente para o maior ato em favor da anistia, contra a Suprema Corte, contra a tirania da toga, contra toda essa patifaria que está acontecendo referente à liberdade de expressão. E assim, não tem argumento, né? Eles não têm argumento. Qual é o crime que ele cometeu? Então, nós não temos argumento para prender o cara. Mas vamos fazer um aqui baseado no filho dele que foi embora, na fala do jornalista Rodrigo Constantino, que a qualquer momento ele inclusive pode ir até para uma... Não, o Rodrigo Constantino não fala que a qualquer momento ele pode ir para uma embaixada. O Rodrigo Constantino está dando a sugestão e dizendo: corre enquanto é tempo, Bolsonaro. Corre enquanto você pode para uma embaixada. É isso que o Rodrigo fala. Aliás, você concorda com isso? Gente, por falar nisso, mais do que nunca o presidente Bolsonaro precisa do nosso apoio, inclusive moral. Dá uma moralzinha pro presidente. Cada like aqui agora nós oferecemos a solidariedade ao capitão. Cada like é uma mão estendida aqui, pegando na mão do presidente Bolsonaro.
E aí, gente, isso daqui é de uma barbaridade. A Revista Oeste está trazendo aqui. Você pode acompanhar comigo aí se você quiser. Inclusive, parabéns aí, né? O pessoal da Oeste pela matéria. Ministros da Suprema Corte Brasileira avaliam que ida de deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL para os Estados Unidos pode ter um significado além da alegada narrativa de perseguição política. A possível preparação de uma eventual fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é do blog Andréa Sadi. Claro! Andréa Sadi da Globo. Inclusive o novo presidente da Câmara, né, o Hugo Mota. Hugo Mota. O Hugo Mota anda assistindo antigamente as crianças assistiam a Xuxa, né? Acreditavam em gnomo, em duende, acreditavam em nave espacial. Lembra? Da Xuxa? Não é verdade? O Hugo Mota, né? O novo presidente da Câmara Federal, né? O Hugo Mota anda assistindo tanta Andréa Sadi que o Hugo Mota teve a cara de pau, não vou cansar de dizer isso essa semana, de dizer no parlamento brasileiro que não tem perseguição política no Brasil, né? Então, aqui ó, tá explicado porque que o Hugo Mota ele tem essa opinião, como diz o Marcel Van Hatten, essa opinião praticamente criminosa, né? Falar uma barbaridade dessa que não tem perseguição política no Brasil. Segundo, gente, a Andréa Sadi, porque ela é da Globo, a bozó da Globo. Segundo a bozó da Globo, ela apurou com os ministros estão preocupadíssimos do Bolsonaro fugir do Brasil. Preocupadíssimos. Olha, não estão dormindo, estão deixando de comer, né? Estão fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, à base de remédio. Olha, meu Deus, como eles estão preocupados, porque o Bolsonaro pode fugir a qualquer momento. Você acha que se ele quisesse fugir já não teria fugido, gente? Você acha mesmo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei isso daqui. Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que se vocês prenderem o Bolsonaro hoje, vocês vão ter que pegar o Bolsonaro, fazer igual aqueles filmes. Colocar o Bolsonaro num navio, não dá ideia não, Rodrigo. Colocar o Bolsonaro numa prisão de navio e levar o navio para alto mar. Lá em alto mar. Porque se vocês colocarem em qualquer cadeia, qualquer prisão de sede de Polícia Federal, como ficou preso o Cachaça na sede da Polícia Federal lá em Curitiba, não é verdade? Acabou, meu amigo. Vai se tornar um centro de convenção bolsonarista onde ele estiver. O povo vai se dirigir em peso para onde ele está lá. E vocês lembram que vocês ficavam gritando Lula livre? Mas o povo vai gritar Bolsonaro livre. Só que não é a galera do pão com mortadela que vocês contratavam lá. E inclusive deu muito problema, porque o pão com mortadela teve hora que não chegou, teve hora que o cachezinho da turma não saiu, e a turma ficou um perigo de brava. Diferentemente do Bolsonaro, eles terão voluntários e voluntários, famílias e famílias em solidariedade, acampando aonde o Bolsonaro estiver, pedindo a soltura dele, que isso vai ficar mais feio para vocês do que já está repercutindo internacionalmente o que vocês estão fazendo com ele aqui. Esses ministros não decretam, não descartam essa hipótese, segundo a Andréa Sadi, diante de possível condenação por suposta tentativa de golpe. Então, gente, é um absurdo isso daqui. Quando eu vi essa matéria, eu falei, eles já perderam completamente, assim, já não tem argumento, né, gente? Nunca teve, mas perderam completamente o medo
de deixar transparecer, de mostrar para as pessoas e para o mundo a sanha que eles estão para prender o capitão com esse papo furado agora. Ai, preocupado porque ele pode fugir do Brasil. Algumas coisas podem acontecer aqui. Eles podem, por conta dessa desconfiança, você vê que tudo é dentro da cabecinha deles, né? Dentro da cabeça deles, e depois eles passam isso para a assessora de imprensa deles, né? Andréa Sadi. Mediante aí esse pensamento, mediante essa presunção, eles podem então vir com esse papo de tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, pode ter prisão domiciliar para não ter mais movimento, porque afinal de contas, Copacabana foi uma panela de pressão, a Avenida Paulista explode como uma panela de pressão e o próximo ato agora vai ser gigantesco. E agora? Vão prender ele domiciliarmente, por quê? Vão pôr tornozeleira eletrônica, porque aí monitora, limita o raio de ação, tem que pedir autorização para a justiça para ir para uma padaria, não pode ficar para a rua até tarde, ou não pode sair de casa. Eu vou falar uma coisa para você, gente. A porca vai torcer o rabo se vocês colocarem as mãos no capitão para prendê-lo. O povo vai responder. Ah, Rodrigo, você está incitando, vai quebrar tudo. Não, o povo vai responder nas urnas, vai responder nos movimentos pacíficos, como sempre teve das famílias. Simples, não precisa ninguém fazer barulho, não precisa ninguém entrar em tanque de guerra, meu irmão. É só cada um botar uma bandeira nas costas, silenciosamente, com uma camiseta branca, escrito Bolsonaro livre. Vocês vão ver o que vocês vão arrumar. Prende ele. Vocês vão ver o que vocês vão arrumar para a cabeça de vocês. Coloca para mim aqui, gente, a sua opinião é importante. Dê o seu like. Pega na mão do presidente aí agora, isso, dando o seu like, comentando e compartilhando. Eu volto daqui a pouco com muito mais informação para você. Shalom.